Olá, vamos falar sobre arrays. E, na verdade, nosso primeiro assunto assim de estruturas de dados. Eu vou explicar rapidamente por cima o que é uma estrutura de dados, porque a primeira vez que eu vi essa palavra eu não percebi que o nome dela já diz exatamente o que ela é. Os computadores são feitos com peças eletrônicas e transistores e portões e várias abstrações e coisas até complicadas. E esse tipo de configuração traz para a computação algumas restrições na hora de mexer com computadores. Quando você quer representar uma informação dentro de um computador, seja uma imagem, um som, um jogo, um texto ou um site, como este aqui que a gente está vendo, você precisa ser meio criativo na hora de usar o computador por causa dessas restrições. E resultado dessa criatividade humana para poder representar dados no computador, nasceu esse assunto aqui, as estruturas de dados, que são o quê? Formas de estruturar os dados. Quais dados? Qualquer dado que você quiser. Informações de usuário, gráficos de um jogo, qualquer coisa. Então vamos lá. O array é como se fosse uma estrutura que substitui o uso de várias variáveis. Como assim? Então vamos supor que a gente tem uma lista de nomes que a gente quer pegar. Eu posso criar aqui o nome 1 e chamar de, sei lá, Osvaldo. E pegar e colocar mais dois nomes. O nome 2 e o nome 3. Eu vou colocar o Osvaldo 2 e o Osvaldo 3, que eu tô com bastante preguiça aqui. Então nós temos o Osvaldo 1, o Osvaldo 2 e o Osvaldo 3. São 3 Osvaldos. E se nós quiséssemos o Osvaldo 4? A gente vai ter que vir aqui, criar uma nova variável, o Osvaldo 4. E se a gente quisesse o 5, o 6, o 7? Se a gente quisesse, sei lá, 200 Osvaldos. Imagina criar 200 linhas de variável para 200 Osvaldos. E se a gente, no fim das contas, usar só 5, seria um desperdício, né, de variáveis e tudo. Então tem um jeito mais fácil de fazer isso, que é com arrays. O arrays vai substituir esse monte de variáveis aqui por uma variável só que é capaz de guardar mais de um valor dentro dela. Então vamos ver como isso funciona. Eu vou criar uma variável então chamada nomes, para a gente guardar os Osvaldos, quantos Osvaldos a gente quiser. E aqui eu vou abrir e fechar colchetes, por isso que eu coloquei essa abertura e fechamento de colchetes aqui, que essa é a sintaxe para poder declarar uma variável do tipo, um valor, na verdade, para poder declarar um valor do tipo array no JavaScript. Ele é um tipo, né? Então aqui a gente pode colocar vários valores. Vamos colocar aqui os valores para vocês verem como funciona. Então eu vou colocar Osvaldo 1, e aí a gente separa os valores por vírgula. E depois você coloca o próximo valor, por exemplo, Osvaldo 2. Legal? E aí, eu posso separar por vírgula e colocar mais, quantos eu quiser. E se quiser colocar 200 Osvaldos, você pode colocar 200 Osvaldos. A gente vai ver daqui a pouco como gerar esses 200 Osvaldos sem literalmente colocar eles aqui, tá? Então é assim que funciona o array, ele carrega mais de um valor dentro dele. Agora, como você faz para pegar um desses valores aqui? Vamos lá, vamos usar o console.log. Vamos colocar primeiro a nossa variável nomes inteira no console para ver o que o JavaScript faz. Ele coloca desse jeito aqui no console. Lembrando que aspas simples, como está aqui, que é uma só, ou aspas duplas, como está aqui, é equivalente, tá, no JavaScript. Desde que você seja consistente. Se você abriu com aspas simples, fecha com aspas simples. Se você abriu com aspas duplas, fecha com aspas duplas, que vai dar na mesma. Beleza, o que ele faz? Ele coloca no terminal mais ou menos o mesmo jeito que a gente faz para declarar. E se eu quiser pegar um desses valores apenas? Para pegar um desses valores, você usa também colchetes. Aqui. Então, depois da variável, que nós temos a variável nomes, você abre e fecha colchetes e dentro você põe o índice, a gente chama de índice, um número que representa essa variável. Então, vamos supor que a gente quer pegar o índice 1. Tá? Então, vamos lá, nomes 1. Qual que você acha que vai aparecer para a gente? Desses valores aqui, quando eu coloco 1. Vamos ver. Faz aí a sua aposta, se quiser pausar o vídeo e pensar um pouco. Vamos lá. Apareceu o Osvaldo 2. Por que apareceu o Osvaldo 2? Porque, vocês já devem ter ouvido falar, a gente, entre aspas, começa a contar no zero. Então, se você quiser o primeiro elemento de um array, você coloca o índice 0. E eu vou clicar aqui para executar. Agora sim nós temos o Osvaldo 1. E se eu quisesse o Osvaldo 3, eu tenho que começar contando do 0. 0, 1, 2. Então a gente pega aqui o Osvaldo 2 para pegar o terceiro item. Osvaldo 3, né? Então, Osvaldo 2 não, a gente coloca nomes 2 para pegar o terceiro item, que é o Osvaldo 3. E se a gente colocar mais um Osvaldo aqui, o 4, e aí se a gente quiser pegar o último, a gente tem que pôr 3 aqui. Ou seja, a gente precisa saber o tamanho do array
para pegar o último item. Se a gente quer pegar o último item, a gente precisa dessa informação. Qual o tamanho desse array? Porque eu preciso pegar o tamanho dele menos 1. Tem 1, 2, 3, 4 elementos. 4 menos 1 dá 3. Então eu coloco 3 aqui e ele pega o último elemento usado 4. Por sorte, o JavaScript dá para a gente uma variável, uma propriedade dentro de um array, que a gente pode acessar com um ponto, chamada length. Length significa comprimento. Ou a gente pode pensar nisso como tamanho em inglês. Comprimento em inglês. E se você fizer isso aqui, .length, ele vai retornar para você, ele vai te dar exatamente o tamanho do array. No caso vai ser 4. Se a gente colocar mais, vamos supor, vamos tirar um aqui para não ficar só colocando, vai dar 3 aqui no console. Então como você faz, se quiser pausar o vídeo para tentar sozinho, como você faz para pegar o último elemento de um array, se você não souber quantos elementos tem dentro dele? Vamos supor que você tem um array, mas você não sabe quantos elementos tem e você quer pegar o último. Como faz? Eu vou mostrar aqui. Você pode, por exemplo, guardar aqui o tamanho do array numa variável. Eu vou fazer isso só para dar uma simplificada aqui no meu código. Tamanho. E aí eu vou pegar nomes, acessar um elemento desse array com os colchetes. Só que eu vou pegar o tamanho, menos 1, que foi exatamente o que eu acabei de falar, na verdade, né? E aqui eu vou pegar o dado 3. Se eu mudar o tamanho do array, colocando o Oswaldo 4 aqui de novo pra gente, colocar o Oswaldo 4, vai continuar funcionando, vai pegar o último elemento. De qualquer forma. E esse conhecimento aqui de como pegar o último elemento é bastante comum. A gente precisa fazer isso com uma relativa frequência. Tá bom, agora é o seguinte, como a gente faz para adicionar um novo elemento, tá, nesse array? Então vamos pegar o array nomes, a variável nomes, né, que dentro dela tem o array. Da mesma forma que nós temos essa propriedade .length, nós temos uma função dentro do array chamada push. E nós podemos acessar essa função da mesma forma que nós acessamos a propriedade com ponto. Aqui, ponto .push. Esse ponto .push vai colocar dentro do array o valor que a gente passar para ele aqui. Vai colocar por último, tá no final do array. Então, ó, estou no final. Agora vamos pegar o último elemento do array, com o mesmo código que estava antes, e ver que vai aparecer aqui. O que aconteceu? Tamanho menos 1. Ah, tá. Deixa eu pausar, tirar isso daqui e vou usar o tamanho aqui direto, em vez de criar uma variável, porque o tamanho do array muda depois que você dá push. Mas eu já explico isso melhor daqui a pouquinho. Estou no final. Tá? Vamos colocar aqui no terminal o array inteiro. Nomes. Nós temos os 4 Oswaldos e estou no final, porque a gente deu push, então a gente modificou esse array, a gente modificou o conteúdo dele colocando um novo valor no final. Aí o que acontece? O length muda, como a gente acabou de ver que deu errado o meu código, né? Então se a gente colocar aqui length antes, nomes.length, e pegar um length depois, tá? Eu vou declarar essa variável depois aqui, length depois. Nomes.length. E vou colocar os dois no console. Length antes. E depois vou colocar o length depois. Deixa eu comentar esse cara aqui. Vamos ver aqui. Length antes é 4 e depois é 5. Como vocês devem estar esperando, né? Então aqui a gente pegou o length antes, colocou um novo elemento e pegou o length depois e a gente viu que mudou, né? Então, quando você altera a quantidade de itens no array, colocando ou tirando, também é possível tirar, mas a gente vai ver isso depois, tá? Você também altera o tamanho do array como deve se imaginar. Beleza. Como nós podemos atualizar um valor do array? Você precisa primeiro saber o índice do item que você quer atualizar. Então, vamos supor que eu quero mudar o nome do Oswaldo 1. Deixa eu dar console.log no nomes aqui, para a gente ter ele no terminal fácil. O Oswaldo 1 vai se transformar em outro nome, vai se transformar em, sei lá, Carlos 1. Então vamos pegar nomes. Eu sei que o Oswaldo 1 está no índice 0, o primeiro item é de índice 0, e vou colocar o novo nome aqui, que é, eu falei, sei lá, Carlos 1? Não sei se eu falei Carlos 1, mas agora é Carlos 1. Carlos 1. E agora eu vou dar console.log no nomes, depois modificar o índice 0. Barão, simples assim. Então, da mesma forma que você usa os colchetes com o índice dentro para acessar um valor, você também pode usar os colchetes com o índice dentro para, então, usar o operador de atribuição e alterar o valor naquele índice.
E se a gente quiser alterar o último nome, usar o do 4, a gente vai pegar length antes, que está bem ali em cima, vou pegar nomes.length logo, nomes.length, menos 1, menos 1. E nós modificamos o último item. Não dá pra ver aqui porque tem os ícones aqui, mas está escrito Carlos 1 aqui no final. Agora é o seguinte, você neste vídeo provavelmente já viu o vídeo de for, se você seguiu o caminho da aplicação. Pausa o vídeo e tenta fazer um for para acessar todos os elementos do array nomes. Tenta fazer isso e volta que eu vou fazer agora, na verdade. Então, vamos fazer isso. Vamos fazer um for do jeito que a gente já viu, que é o for clássico, declarando um índice i, por isso que é o i, né, de índice. Enquanto o i for menor que, aqui eu sei que tem 4 elementos, eu vou colocar 4 por enquanto, e já vai colocar usando length daqui a pouco, e mais. E agora eu vou dar console.log em nomes i. A gente sabe que o for vai fazer esse i aqui dentro existir cada vez com um valor diferente, até que ele não seja mais menor que 4. E dessa forma eu consigo dar um console.log em cada um dos nomes em linhas separadas. 1, 2, 3 e 4. Vamos supor que a gente coloque um novo valor, lá o Osvaldo 5, porque tem muitos Osvaldos. Osvaldo 5. E agora a gente está direto no 4, ou seja, não vai mostrar o quinto valor aqui desse array. A gente precisa do length para fazer isso, nomes.length. E pronto, é basicamente isso. Você substitui aquele 4 com length, que é o tamanho do array. Existem os índices 0, 1, 2, 3 e 4 neste array. Ou seja, não existe o índice 5. Se a gente tentar acessar nomes 5, vamos ver o que acontece. Undefined. Eu tentei acessar o quinto índice, que não existe aqui, né, e deu undefined, indefinido. Legal, agora vem mais um desafio, hein? Vamos fazer um código. Pausa aí para tentar você mesmo, antes de eu mostrar a solução, assim que eu explicar, né, o que é para fazer, que some todos os números de um array de números. A gente vai ter um array aqui com números, tá? Esse array ele pode ter outros tipos de variável. Pode ter número, pode misturar também, pode ter número, booleano e texto tudo junto. Tudo junto e misturado, tá? Mas vamos pegar um array só de números e eu quero um código que faça a soma destes números pra gente. No caso que tem só 3, beleza? Tenta lá. Eu vou fazer aqui o meu próprio, né? Eu vou fazer uma variável chamada soma. Eu vou começar lá com 0. E aí eu simplesmente vou fazer soma igual a soma mais nomes i. Simples assim. Agora, a soma começa com 0. Com o i valendo 0, ele vai pegar o índice 0, que é 5. Vai somar 0 mais 5. Vai dar 5, depois mais 3, 8, depois mais 10, 18. Vamos ver se eu tô certo e não tô maluco. Soma. Legal? 18. Simples assim. Legal, eu aconselho vocês continuarem mexendo aqui se tiver qualquer dúvida em array para vocês verem como funciona. É isso que eu precisava falar com vocês sobre arrays. Você fala com a gente aí nos nossos contatos, tem o Discord, tem os comentários do YouTube. Obrigado pela sua atenção. Fique atento aí para exercícios e próximos vídeos. Até a próxima. Tchau!